Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. No livro Qual é a Tua Obra?, o autor Mário Sérgio Cortella traz reflexões sobre gestão, liderança e ética. E é muito interessante o discorrer das reflexões que ele traz no livro. E quando ele pergunta qual é a tua obra, ele fala bastante com relação ao trabalho, inclusive, a como nós nos percebemos dentro da nossa atividade profissional e também dentro das nossas atividades fora do ambiente profissional. Ele fala que não existe, né, essa diferenciação entre vida pessoal e vida profissional, porque não tem como eu chegar em casa e deixar completamente de lado a pessoa que eu era no ambiente de trabalho e vice-versa. Não dá para eu chegar no ambiente de trabalho e deixar de lado tudo que faz parte de mim enquanto pessoa na minha vida pessoal. Então tá tudo interligado. E ele fala o seguinte: a gente reconhecer qual é a nossa obra, isso é extremamente importante para que a gente tenha motivação na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente não fique naquele marasmo da vida totalmente pacata, sem metas, sem objetivos e sem realizações, ou sem percepção de realizações. E ele faz uma crítica com relação ao que a gente tem percebido hoje na vida de muitas pessoas que vão trabalhar sempre reclamando do trabalho, reclamando da profissão, que estão insatisfeitas. Por quê? Porque elas não conseguem se perceber dentro daquela obra. Aqui, dentro dos trechos que eu destaquei para vocês, eu quero trazer esse aqui. Uma das coisas mais inteligentes que um homem e uma mulher podem saber é saber que não sabem. Aliás, só é possível caminhar em direção à excelência se você souber que não sabe alguma coisa. Por isso, a expressão "não sei" é um sinal de absoluta inteligência. Aqui ele fala sobre a importância da humildade para que a gente possa chegar na excelência. A humildade de você falar que não sabe. A humildade de você reconhecer que você precisa evoluir a cada dia, que existem diversas questões que você não sabe responder, você não sabe como fazer, você não conhece, e está tudo bem com isso, você vai aprender. Gente que não tem dúvida não é capaz de inovar, de reinventar, não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvida só é capaz de repetir. Cuidado com gente cheia de certeza. E aqui ele fala com relação a riscos, né? Ele diz o seguinte: só seres que arriscam erram. Não confunda erro com negligência, desatenção e descuido. Ser capaz de arriscar é uma das coisas mais inteligentes para mudar. Você não tem de temer o erro, tem de temer a negligência, a desatenção e o descuido. Erro é para ser corrigido, não para ser punido. O que se pune é a negligência, a desatenção e o descuido. No mundo competitivo, para caminhar para a excelência é preciso fazer o melhor. No lugar de vez ou outra contentar-se com o possível. E isso exige humildade e exige que coloquemos em dúvida as práticas que já tínhamos. E aqui ele traz um ponto interessante, que ele fala de quando a gente chega para ter algum serviço prestado conosco. Ele dá o exemplo de um mecânico, quando você chega com um problema no carro, vai até o mecânico e ele vira e fala o seguinte: vou fazer o possível. E aí ele diz o seguinte: cara, fazer só o possível talvez não seja suficiente. Por que a gente não pega emprestado a expressão do inglês, onde numa situação similar eles falam o seguinte: I will do my best. Eu vou fazer o meu melhor. Ele fala que a simples diferença entre uma frase e outra gera um grande impacto no entendimento de quem está sendo servido, na pessoa que está do outro lado, no cliente ou no membro da equipe, enfim. Então são pequenas questões que influenciam no todo. Aqui ele avança, né? Falou lá sobre a importância de arriscar, de não ter medo. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é o enfrentamento do medo.
Corajoso é aquele que enfrenta o medo e não admite que este sentimento se transforme em pânico ou inação ou em imobilidade. Mudar é complicado, sem dúvida, mas acomodar é perecer. E aqui é um tapa na cara, né? Porque muita gente permite que o medo leve à inação, leve a uma imobilidade. Pessoas não agem por conta do medo. Cara, tá tudo bem ter medo, todo mundo tem medo de alguma coisa. O que não pode acontecer é que deixar esse medo te paralisar. Ter medo é importante, inclusive, para que a gente possa ser mais responsável, mais prudente, para que a gente se prepare melhor. E aí ele dá um exemplo sobre pilotos de aviões, por exemplo. Ele fala de pilotos de aviões que eles precisam ter um medo do avião cair. Por quê? Porque eles vão estudar mais, vão se preparar, vão seguir todo o protocolo, vão fazer todo o treinamento, vão cuidar de todas as nuances que influenciam para um bom voo, para poder chegar lá no objetivo final. Agora, se o piloto não tem medo nenhum, ele pode acabar negligenciando determinados fatores. Então, o medo, ele é extremamente positivo, desde que a gente saiba lidar com ele e que a gente não permita que ele paralise as nossas ações. Para ir da oportunidade ao êxito, é preciso enfrentar os medos de mudança, romper com esse sentimento e ir atrás do vento oportuno. Uma característica central de quem não perde oportunidade é a capacidade de ter audácia. E aí aqui ele traz um ponto que é extremamente interessante. Não confunda audácia com aventura. Audacioso é aquele que planeja, aquele que se organiza, se estrutura e vai. O aventureiro é quem diz, vamos que vamos e veremos no que vai dar. Ou seja, você precisa ter audácia, precisa ser audacioso, assumir riscos, agir com coragem, com determinação, mas não de qualquer jeito, não sem preparo, não sem cuidado. E aqui, avançando nos trechos que eu considero como pontos de destaque ou pontos principais de relevância, ele fala aqui uma frase do Fernando Pessoa: "À véspera de não partir nunca, ao menos não há que arrumar malas." Há pessoas que, para não ter o trabalho de arrumar a mala, ficam adiando a partida. E esse ponto aqui gera uma reflexão muito interessante, que são aquelas pessoas que procrastinam a busca por determinado objetivo, a realização de determinado sonho, por conta do desconforto da realização de algumas atividades prévias que são fundamentais para poder chegar naquele objetivo, ou para poder chegar na realização daquele sonho. E aí essas pessoas, para evitar esse desconforto, elas nunca iniciam aquele projeto que pode levar para o objetivo delas, elas nunca ousam determinada inovação que pode levar às conquistas que ela busca. Então ela acaba sabotando o próprio sucesso dela por conta de uma procrastinação para evitar determinado desconforto. Ele traz alguns pontos referentes à liderança e aqui ele fala o seguinte: a liderança é sempre circunstancial. Qual é a diferença entre líder e liderado? É a circunstância, ou seja, a ocasião ou a situação. Eu achei essa fala dele muito interessante, principalmente porque a gente começa a observar o seguinte: ninguém é líder o tempo todo e ninguém é líder em todos os assuntos. Vai depender da circunstância. Cara, existem determinados assuntos que eu lidero com maestria, com uma certa facilidade. Tem outros assuntos que eu não sei nem para onde vai, eu preciso ser liderado. Ele dá um exemplo aqui que é muito interessante, que ele fala que tem pessoas que são excelentes em liderar organizações de festas. Ele diz que não sabe nem para onde vai. Por outro lado, no exemplo que ele traz, ele diz que ele é excelente em organizar funerais. E ele afirma que isso não é uma piada. Ele realmente é bom em organizar funerais, em cuidar de todos os detalhes ali para que o funeral possa ser feito. E ele vai liderando, organizando tudo certinho. Por outro lado, ele não consegue tomar nenhuma direção com relação à organização de uma festa. Então, ter essa consciência é extremamente importante e é um sinal de humildade. Quando a gente percebe que, independente do patamar que a gente esteja, profissionalmente, financeiramente, hierarquicamente dentro de uma organização, independente de tudo isso, cara, a gente precisa ter humildade para entender que a gente não vai liderar o tempo todo e nem em todas as situações ou nem com relação a todos os tipos
de conhecimento. Muitas vezes a gente precisa se colocar na posição de liderado. E existem pessoas que deixam o sucesso subir a cabeça e acham que não precisam mais aprender, não precisam mais serem liderados por ninguém em nenhuma circunstância, quando na verdade isso não condiz com a realidade. Avançando, a pior coisa para construir futuro é achar que o passado já sustenta. Sabe qual é o maior pecado para quem quer criar futuro? Achar que já está pronto, achar que já sabe, achar que já ficou bom. Aqui ele reforça a questão da humildade. A gente não pode achar que o que a gente fez lá atrás já é suficiente ou já está bom. A gente precisa sempre buscar construir o nosso futuro através das nossas atitudes hoje. Muitas pessoas se apegam no futuro ou se apegam a um futuro através do que elas fizeram somente lá no passado. E, cara, muitas vezes esse aí pode ser o caminho para a grande derrocada das suas vidas. Elas precisam ter essa consciência de que, por mais que você tenha feito um excelente trabalho lá atrás, você, para construir o seu futuro, precisa continuar pensando em como agir da melhor forma hoje e buscar uma evolução contínua e constante. Avançando com relação à liderança, Cortella fala o seguinte: o que é liderar? É ser capaz de inspirar pessoas, ideias, projetos, situações. O líder é aquele que infla vitalidade. E aqui ele discorre sobre essa questão falando o seguinte: tem pessoas que a gente vai lá, conversa, bate um papo, troca umas ideias e a gente se sente vitalizado. Aquela pessoa, através da liderança dela, gera uma inspiração. Ela proporciona que a gente inspire vitalidade. Isso faz com que você produza mais e você se sinta mais motivado. E ele fala que isso é liderar. Por outro lado, tem o oposto. Tem aquelas pessoas que você bate um papo, troca uma ideia e elas puxam a sua vitalidade, sugam a sua energia. E aí isso não condiz com liderança. E ele até fala o seguinte: uma pessoa que tem esse tipo de perfil, ela pode ser chefe, mas ela não consegue ser líder. Não porque ela não pode desenvolver as competências, é porque muitas vezes ela não tem a humildade para buscar aprender, se modificar e desenvolver essas competências de liderança. E aí falar, inclusive, sobre essa questão de desenvolver competências de lideranças, ele traz aqui nesse trecho o seguinte ponto: o líder não nasce pronto, se forma. E liderança não tem a ver com idade, tem a ver com experiência. E vale observar que experiência não tem a ver com idade, tem a ver com intensidade e não com extensidade. Esse ponto ele é muito interessante, porque mostra que dentro do ambiente profissional, principalmente, algumas pessoas acreditam que existe uma obrigatoriedade da organização de fazer com que eles subam na hierarquia simplesmente porque tem muito tempo de casa. E, cara, às vezes você tem muito tempo de casa, mas essa extensidade de tempo não se reflete em intensidade de prática. Às vezes chega alguém com menos tempo de casa que trabalhou ali com mais intensidade e que isso gerou uma experiência muito maior em um determinado espaço de tempo do que nos 15, 20 anos de trabalho que muitas pessoas têm, por exemplo. Então é importante a gente entender essa questão da intensidade de prática. Aqui ele aborda 5 competências que ele acredita que são fundamentais para um bom líder. E a primeira dessas competências, ele fala que é abrir a mente. O líder deve ficar atento àquilo que muda e estar sempre disposto a aprender. Abrir a mente, isto é, ficar atento àquilo que muda em vez de desistir. Esse ponto aqui é extremamente interessante, porque a gente observa pessoas que têm uma visão muito engessada e que permitem que os seus pensamentos fiquem arcaicos, ou seja, pensamentos que ficam apegados a ideias passadas que já não funcionam mais para o hoje, já não servem mais. Então o líder precisa estar com a mente aberta, precisa buscar a inovação, buscar novas ideias e continuar evoluindo. Segunda competência, elevar a equipe. O liderado percebe claramente quando você é capaz de ao crescer, levá-lo junto. O líder é aquele que eleva a equipe.
ele não sobe sozinho. Você será um líder inspirador quando, ao subir, levar junto o teu subordinado ou o teu liderado. Esse aspecto eu achei muito interessante, porque ele entra aqui já do ponto de vista ético, onde ele traz exemplos de pessoas que cuidam ali ou servem os seus liderados ou servem a sua equipe até o ponto em que aquela equipe também está servindo para ele. E às vezes quando eles sobem de nível e aquela equipe já não pode mais servi-lo diretamente, ele acaba deixando de lado aquelas pessoas, quando na verdade um líder inspirador vai ser aquele que, ao subir de patamar, vai fazer o possível para levar também a sua equipe, os seus liderados e fazer com que todo mundo vá se elevando junto. Terceira competência que o Cortella traz: recrear o espírito. As pessoas devem se sentir bem e ter alegria onde estão. Seriedade não é sinônimo de tristeza. Um ambiente de trabalho precisa ser alegre, não é descompromissado, não é um ambiente de baderna. Muitas pessoas confundem essa questão, né? Acreditam que se você tiver alegria ou recreação ali dentro do ambiente de trabalho, isso pode ser sinônimo de irresponsabilidade ou de não ter seriedade dentro da atividade profissional, de não ter profissionalismo. E o que o Cortella traz é que, na verdade, isso não é real, né? A gente precisa, sim, ter alegria dentro do nosso ambiente de trabalho. E a alegria, ela não vai se opor à seriedade e ao profissionalismo do trabalho. Quarta competência: inovar a obra. Liderar pressupõe a capacidade de se reinventar, de buscar novos métodos e soluções. Aqui a gente volta para aquele primeiro aspecto lá que ele traz, né? De estar com a mente aberta. Aqui é você buscar inovar, pegar, entender qual que é a sua obra, o que reflete o seu trabalho e buscar melhores formas de fazer isso. Buscar novos métodos, novas soluções, não ficar apegado a ideias passadas que muitas vezes não vão servir para o momento presente. Quinta competência: empreender o futuro. Não nascemos prontos, também não somos inéditos, mas tampouco somos ilhas. Ser capaz de construir o futuro é pensar nas estratégias, nas condições e nas possibilidades. O líder é aquele que é capaz de expor a capacidade de crescer coletivamente. E aqui nesse ponto, ele fala da importância do líder buscar servir aos liderados, buscar crescer o coletivo e não somente cada um individualmente. É óbvio, ele vai olhar individualmente para cada um, mas pensando no contexto coletivo. Aqui ele chega já num ponto da discussão dentro do livro, onde ele aborda mais aspectos da ética. Então ele faz uma divisãozinha entre gestão, liderança e ética. E aqui agora, dentro desse aspecto da ética, ele diz o seguinte: a ética é um conjunto de princípios e valores que você usa para responder às 3 grandes perguntas da vida humana. Quero, devo, posso. Nós vivemos muitas vezes dilemas éticos. Há coisas que eu quero, mas não devo. Há coisas que eu devo, mas não posso. Há coisas que eu posso, mas não quero. Quando você tem paz de espírito, quando tem um pouco de felicidade, quando aquilo que você quer é o que você deve e o que você pode. Quando a gente entende esse conceito, cara, fica mais fácil da gente lidar com diferentes dilemas que nos ocorrem ao longo da vida, né? Você passa a se perguntar: cara, eu quero fazer isso, mas eu posso fazer isso? Tá, beleza, eu quero, eu posso, mas eu devo fazer isso? E você busca perceber o impacto que isso proporciona, né? E ele diz o seguinte: esses dilemas éticos, eles são dilemas individuais, mas as suas consequências são coletivas. Geralmente, a decisão que a gente toma dentro desses nossos dilemas do dia a dia e que todo mundo vivencia, são decisões individuais, nós mesmos vamos decidir como agir, mas as consequências vão afetar outras pessoas, vão afetar o coletivo. Então, por isso que a gente precisa ter clareza com relação a esses nossos princípios. A ética, sendo aquilo que orienta a minha decisão, o meu julgamento, a minha avaliação, está ligada à sua existência e à minha no dia a dia. Que é exatamente quando ele fala desse ponto. Fala, cara, a ética, esses princípios que norteiam
A minha atitude e a sua atitude, ela está relacionada às nossas vidas. Muitas vezes, uma decisão minha com relação a um dilema meu vai gerar consequências na sua vida. E pode ser que aconteça o oposto. Pode ser que uma decisão sua gere consequências na minha vida, lá na frente. E a gente ter consciência com relação a esses fatores é extremamente importante para que nós possamos crescer individualmente, mas principalmente coletivamente. E para finalizar, tem um trecho aqui que ele repetiu isso algumas vezes ao longo do livro, que é falando que um poder que não serve para servir é um poder que não serve. Então esse é um aspecto que aborda tanto gestão, quanto liderança, quanto ética. Que é quando você vai crescendo e você vai adquirindo poder. Esse poder, ele precisa servir as outras pessoas. Se esse poder não serve para você servir outras pessoas, ele serve pura e simplesmente para você se servir, então ele é um poder que não serve. E aqui eu destaquei um trecho que ele traz aqui, que ele fala o seguinte: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Aqui é em resposta àquelas perguntas: quero, posso, devo. E aí ele fala isso, vou até repetir: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Cara, refletir sobre essa frase é extremamente interessante. Quantas e quantas vezes você podia fazer algo e você não quis, e lá na frente você foi incapacitado de realizar algo que você deveria fazer porque você não podia. E você não podia porque você não fez lá atrás, quando você não queria. Então é um ponto muito interessante para a gente refletir. E aí aqui eu quero finalizar com essa frase que ele fala o seguinte: se a gente pode e a gente quer, então a gente deve. Comece a refletir sobre os seus desejos, as suas motivações, os seus objetivos, os seus sonhos. Cara, se é algo que você pode realizar e é algo que você quer realizar, então você deve fazê-lo. Você deve ir em busca desses desejos, desses sonhos, desses objetivos. Permita-se evidenciar a sua obra. Permita-se descobrir qual é a sua obra, como você constrói a sua obra através do seu trabalho. E aqui isso está muito relacionado com o propósito de você perceber que o seu trabalho, ele não é pura e simplesmente o que você faz ali dentro da sua profissão, ou que a sua atividade profissional do dia a dia, ela não resume toda a sua obra. Aquele seu trabalho, ele faz parte de um contexto maior. A sua obra, ela é algo muito maior. Então você precisa ter essa consciência. É você enxergar a importância do seu trabalho, da sua profissão, da sua empresa, dentro do contexto de toda a sociedade, dentro de um contexto coletivo. Essa é a sua obra. E você enxergar o potencial da sua obra, você evidenciar para outras pessoas como é a construção da sua obra, qual é a sua obra, e ir em busca de vivenciar cada vez mais tudo isso, para que você possa gerar um legado cada vez maior coletivamente, para que esse seu legado possa se refletir positivamente para outras pessoas, nossos contemporâneos, e também talvez para outras gerações futuras. Esse vídeo faz parte de uma série de conteúdos onde eu trago conceitos abordados em diferentes livros de finanças e de empreendedorismo para gerar uma contribuição dentro da sua jornada empreendedora, dentro da sua busca pela liberdade financeira. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para as pessoas que você consegue se lembrar que podem se beneficiar com esse conteúdo nesse momento, pessoas que você se lembra que poderão crescer mais e mais dentro das suas jornadas ao entrar em contato com esse conhecimento, com esse conteúdo. Então deixa o seu like e até a próxima.